Neste fim de semana, pela 11ª vez, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está percorrendo a área de abrangência da Arquidiocese do Rio de Janeiro, em comunidades paroquiais, instituições religiosas e espaços culturais. No programa de hoje, você vai descobrir como a diretoria do Círio de Nazaré em Belém do Pará se prepara para este grande momento de fé e devoção na cidade maravilhosa. Também terá informações sobre o Dia do Padre e as comemorações pelos 40 anos da reabertura da Casa do Padre Cardeal Câmara. Conhece um pouco mais do trabalho realizado pela Pastoral Carcerária e fica por dentro da programação que marca o Dia de Oração pelos cristãos perseguidos. Eu sou Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação. Pela 11ª vez, a Arquidiocese do Rio de Janeiro recebe a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira dos paraenses. Realizada nos moldes do Círio de Nazaré, que acontece todos os anos no mês de outubro, em Belém do Pará, o evento deste ano tem como tema Maria, Mãe da Igreja. Como nas edições anteriores, a imagem peregrina já está e continuará percorrendo até amanhã paróquias, comunidades e locais marcados pela devoção a Nossa Senhora de Nazaré no Rio. Que o povo fluminense acolhe com muito amor e carinho a imagem da Rainha da Amazônia, todo mundo já sabe. Por isso, o Igreja em Ação foi conversar com o diretor-coordenador da Festa de Nazaré em Belém do Pará, Cláudio Tobias Acatauaçu Nunes, que há 17 anos participa da diretoria do que é considerada a maior festividade religiosa católica do mundo, para descobrir o olhar do povo paraense com o Círio no Rio. Ele falou sobre a responsabilidade da missão e destacou a vinda da imagem peregrina à Cidade Maravilhosa. Quando recebi a indicação para coordenar o Círio de Nazaré, confesso que senti alegria e preocupação por tratar-se de uma missão de muita responsabilidade, com atividades de naturezas diferentes, onde, para algumas, sabia que me faltava preparo e habilidade. Mas, aos poucos, tudo foi se ordenando, pois a nossa equipe é composta por 33 casais e a unidade do grupo leva o trabalho adiante. O segredo é muita oração, confiança e organização. Sabemos que há uma grande quantidade de paraenses devotos de Nossa Senhora radicados do Rio de Janeiro e que já se falava em Círio de Nazaré há algum tempo. Porém, quando o cardeal Dom Orani, ex-arcebispo de Belém e atual arcebispo do Rio de Janeiro, propôs a visita da imagem peregrina na Cidade Maravilhosa, essa ligação se intensificou. Isso aconteceu há 10 anos, em 2009. Essa, portanto, é a 11ª versão do Círio do Rio. Penso que Dom Orani gostaria, de certa forma, continuar sentindo um pouco as emoções que essa grande festa nos dá. Dom Orani revelou que foi tão importante a ida da imagem ao Rio que o povo paraense e os devotos pediram que a levássemos todos os anos. As expectativas quanto à ida ao Rio são as melhores possíveis. Já participei de 3 edições do Círio e a cada ano tem mais gente, mais fé e maior devoção a Nossa Senhora. Espero que mais uma vez a visita atinja o real objetivo de transformação dos corações das pessoas. Um feliz Círio para todos. A peregrinação no Rio acontece desde 2009 por iniciativa do cardeal Orani João Tempesta, que foi arcebispo de Belém do Pará entre 2004 e 2009. Trazida pela diretoria do Círio de Nazaré, a imagem chegou de Belém ontem e foi recepcionada na base aérea do Galeão. E onde a padroeira dos paraenses está, ali também estará sua guarda, formada por homens católicos devotos da Virgem Maria. A guarda de Nossa Senhora de Nazaré é a primeira guarda católica que se tem notícia no Brasil, servindo de inspiração para o aparecimento de outras. E se você imagina que o trabalho desses servos de Jesus e Maria é apenas cuidar da berlinda de Nossa Senhora de Nazaré, está muito enganado.
Guilherme Azevedo, que faz parte do grupo há 11 anos e há 4 está na coordenação, destaca toda a missão evangelizadora e social realizada pelos cerca de 2.000 voluntários que promovem a devoção à Virgem de Nazaré e a expectativa, claro, de todos eles para participarem do Círio aqui na cidade do Rio de Janeiro. O papel da Guarda de Nazaré é muito extenso. Nós temos inúmeras funções que nós exercemos do decorrer de todo o ano. E um deles é cuidar e preservar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A imagem peregrina, onde quer que ela vá, sempre vai haver, no mínimo, 2 guardas acompanhando. E esses guardas são responsáveis por ficarem ao lado dela durante todo o tempo que, porventura, ela permanecer em algum local. Essa é uma responsabilidade nossa. Além disso, nós temos também a responsabilidade de preservar e cuidar e zelar pelo patrimônio da Basílica, o santuário. O seu interior, os seus altares, a Praça Santuário e também a Berlinda. Além disso, também nós temos a questão evangelizadora. É uma função da Guarda Nossa Nazaré evangelizar em todos os locais que ela é convidada a participar, que ela se faz presente. E inúmeras outras ações sociais que nós exercemos durante o ano, em que nesses eventos a gente não só preserva a união do grupo, né, das suas famílias, como também a gente aproveita o momento para evangelizar. Hoje, a Guarda de Nossa Senhora de Nazaré é composta por 2.000 homens. Esse ano, ao Rio de Janeiro irão, além dos 2 guardas oficiais, que são aqueles que acompanham a imagem, irão também outros guardas apoiando os guardas oficiais, esse grupo de guardas oficiais que estará junto com a imagem. O Círio do Rio de Janeiro ele nos marca muito, né? A visita da imagem ao Rio de Janeiro nos marca bastante, porque as comunidades que nós visitamos é algo assim ainda fora da nossa realidade. A gente já teve momentos que eu tive no Rio de Janeiro em que eu visitei a comunidade da Rocinha, o Complexo da Maré, enfim, tantas outras comunidades que realmente o tráfico de drogas ele é algo muito presente ali no dia a dia das pessoas. E durante todo esse período, durante essas visitas, cada ano que eu ia, eu via o respeito. Na Cracolândia, eu vi pessoas, sabe, que tinham acabado de usar entorpecente, usar drogas, tocando a imagem, sabe, se ajoelhando, chorando. É algo que me impressiona muito, que me marcou muito. Foram momentos de devoção em que a gente vê a fé das pessoas, mesmo elas estando ali, tá, naquele estado, né, naquelas condições, mas a fé deles pode estar acalentada, pode estar fechada no interior de cada um, mas ela não deixou de existir, ela continua ali. Então são esses momentos que fazem com que essas pessoas reajam à situação que eles vivem. Isso realmente me marca bastante em todas as vezes que eu estive no Rio de Janeiro. E sempre a Guarda de Nossa Senhora de Nazaré é sempre um momento muito especial, um momento muito esperado, um momento muito requisitado por todos. Pena que a gente não consegue levar todos para participar, né? Mas aqueles que vão, com certeza, trazem para os que ficam aqui em Belém, né, esses momentos especiais que nós participamos durante essa caminhada no Rio de Janeiro. Ainda dá tempo de você participar e não ficar de fora dessa grande manifestação de fé e devoção. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, a comitiva chega à Igreja Nossa Senhora de Nazaré, que fica na Praça Nossa Senhora de Nazaré, número 18, em Anchieta, onde Dom Orani João Tempesta preside a Santa Missa. O reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e presidente da diretoria do Círio, Padre Luiz Carlos Nunes Gonçalves, completa 30 anos de sacerdócio neste mês de agosto e humildemente se alegra pela missão de há 4 anos ser o responsável por toda a organização dessa grande manifestação religiosa. Paraense, nascido no município de Viseu, a cerca de 350 quilômetros de Belém, Padre Luiz Carlos ressaltou o porquê acredita que o Círio pode contribuir para a formação catequética e espiritual do povo carioca. Ser reitor da Basílica e presidente da diretoria do Círio, eu considero um privilégio, uma honra e, ao mesmo tempo, uma missão e uma grande responsabilidade. Mas, acima de tudo, é preciso ter a consciência de que estamos aqui para servir e fazer o melhor pelo reino de Deus e fomentar a devoção e o amor para com a Mãe de Jesus e nossa Mãe, a Virgem de Nazaré. Eu quero aproveitar esta ocasião para agradecer, em nome da diretoria do Círio, dos padres barnabitas e da Arquidiocese de Belém, a acolhida, o carinho, a fé e o amor com que
A Arquidiocese e os fiéis do Rio de Janeiro acolhem a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e a comitiva que a acompanha. A peregrinação da imagem peregrina, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, eu creio que contribui para a evangelização e o despertar da fé. O documento de Aparecida afirma que Maria de Nazaré é a primeira evangelizadora da Igreja. A máxima realização da existência cristã, como um viver trinitário de filhos no Filho, nos é dada na Virgem Maria, que através da sua fé e obediência à vontade de Deus, assim como por sua constante meditação da palavra e das ações de Jesus, é a discípula mais perfeita do Senhor. Portanto, quem ama Maria imita suas virtudes. Quem a imita se torna verdadeiro discípulo de Jesus e vive a fé com maturidade, com entusiasmo, com fidelidade. E em torno da Mãe Maria, redescobrimos a nossa vocação de povo de Deus, chamados a construir esta família daqueles que escutam e colocam em prática a palavra de Deus. Descobrimos que somos igreja, que devemos viver na unidade, em comunhão e trabalharmos por um mundo melhor, por um mundo de paz, por um mundo sem violência, onde todos possam viver na disponibilidade e na dignidade de filhos de Deus. Maria de Nazaré nos ensina a conhecer, amar, seguir seu Filho Jesus e por ele servi-lo na pessoa dos nossos irmãos. Creio que tudo isso nós podemos aprender olhando para a vida, para o exemplo da Virgem Maria. E isso é, sem dúvida, uma catequese para o povo fiel, para o povo de Deus. Neste sentido que tenho certeza que a peregrinação, a presença da imagem peregrina no Rio de Janeiro, contribui para o despertar da fé do povo de Deus. E neste domingo, 4 de agosto, a Arquidiocese do Rio de Janeiro vivencia o último dia dessa 11ª edição do Círio de Nazaré na Cidade Maravilhosa. Acesse o portal arquirio.org, o site radiocatedral.com.br ou adquira o jornal Testemunho de Fé na sua paróquia e fique por dentro de toda a programação. A Arquidiocese do Rio de Janeiro festejou antecipadamente na manhã de hoje o Dia do Padre, com missa na Catedral Metropolitana de São Sebastião, presidida pelo cardeal Orani João Tempesta. Neste primeiro domingo do mês vocacional, 4 de agosto, a igreja recorda a memória de São João Maria Vianney, patrono dos párocos. Durante a celebração eucarística, Dom Orani deixou suas palavras de pai e pastor, não só aos párocos, mas também aos administradores paroquiais, vigários, aos capelães, a todos os membros do clero arquidiocesano, aos padres residentes em nossa igreja metropolitana e, particularmente, aos presbíteros na melhor idade, bem como aos eméritos e aos doentes. O cardeal agradeceu em seu nome e da arquidiocese o trabalho árduo e muitas vezes escondido de todos e de cada um. E um desses trabalhos que merece grande destaque e todo o auxílio dos fiéis cariocas é a Casa do Padre Cardeal Câmara, que celebra também neste Dia do Padre 40 anos de sua reabertura no Rio Comprido. De acordo com o reitor da casa, cônego Pedro Nunes de Almeida, o local tem por finalidade acolher os sacerdotes em várias circunstâncias, mas está orientada principalmente em oferecer conforto aos padres idosos e enfermos. A Casa do Padre da Arquidiocese do Rio de Janeiro tem muitos anos que existe. Em 1979 foi concluída a adaptação de uma construção que era anexo do Seminário Arquidiocesano São José para receber a casa. Por isso nós estamos celebrando neste dia 4 de agosto, os 40 anos do reinício da Casa do Padre. Dom Eugênio de Araújo Salles encarregou Dom Romeu Briguente de estar à frente do trabalho desta construção, com uma finalidade muito clara da parte do cardeal, que nenhum sacerdote se sinta desamparado
na sua velhice e sempre saiba que é um lugar onde poderá ser acolhido. Fico muito contente de poder dizer que o nosso cardeal arcebispo tem uma postura muito favorável, de grande apoio para a Casa do Padre e se dedica para isto também, visitando os enfermos e sendo presença constante em nossa casa. Cônego Pedro Nunes ressaltou também todo o trabalho realizado por um grupo de sacerdotes que cuidam da administração e do acompanhamento da casa. Ele destacou ainda todo o serviço prestado pelas irmãs do Instituto de Nossa Senhora do Bom Conselho, que gerenciam o local de acolhida, e reforçou todo o apoio pastoral e financeiro dado por Dom Orani João Tempesta. A casa ela é dirigida por um grupo de sacerdotes e que cuidam sobretudo da parte de administrar, de acompanhar, mas não tão detalhadamente. Esse serviço mais interno é realizado através do próprio grupo que administra São Pedro, junto com as religiosas. As irmãs gerenciam a casa, as irmãs do Bom Conselho, algumas já lá há mais de 10 anos, e que realizam um trabalho admirável. Nossa admiração também reconhecida às irmãs que cuidam tão bem da casa. Quero destacar que o nosso cardeal arcebispo dá um apoio muito importante para a casa, assumindo também grande parte das obrigações financeiras que envolvem a realização desse trabalho. Nossa gratidão também ao nosso cardeal por seu carinho com os sacerdotes mais idosos e enfermos. Quero agradecer também a todas as pessoas que contribuem com a nossa Casa do Padre. Nós temos o grupo dos amigos da Casa do Padre, temos o Olhar Misericordioso e outros grupos que visitam a nossa casa de maneira ocasional. Como ajudar nesse trabalho? Quando tiver alguma coisa que possa doar, ligue para as irmãs, pergunte como fazer, porque então se pode orientar melhor a doação quando se trata de coisas mais concretas, como alimentos, fraldas, remédios. São muitas as necessidades da casa e ajudar financeiramente será sempre através da conta da Casa do Padre, a qual se pode se informar no telefone da própria casa. Deus abençoe a todos que dão apoio a esse trabalho, que o nosso coração se alegre muito em poder ajudar na vida daqueles que se dedicaram tanto no serviço pastoral para o crescimento de nossa igreja. Deus abençoe a todos. São João Maria Vianney, rogai por nós. Na próxima segunda-feira, 5 de agosto, às 11 da manhã, Dom Orani João Tempesta preside a Santa Missa em Ação de Graças pelos 40 anos da reabertura da Casa do Padre, na Igreja de São Pedro, na Avenida Paulo de Fronten, número 566. Para mais informações, ligue 2273 4022. Repetindo, 2273 4022. O Igreja em Ação recorda que ser padre é ser pai de uma comunidade inteira. Como tal, ele é o homem da palavra de Deus, da Eucaristia, do perdão e da bênção. Exemplo de humildade, penitência e tolerância, o pregador e conversor da fé cristã. Sua missão é construir comunidades, entender a alma humana e perdoar os pecados, evangelizar, unir e alimentar a comunidade por meio da Eucaristia. Por isso, nossas comunidades e lideranças precisam ter comunhão com o seu padre, oferecer-lhe colaboração e participação na vida da comunidade local. Atenção, povo de Deus! O padre é um dom para as nossas comunidades. Feliz Dia dos Padres a todos os sacerdotes de nossa arquidiocese, do Brasil e do mundo. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Não saia daí, o Igreja em Ação volta já já.
Durante toda essa semana, questões ligadas ao sistema prisional do Brasil voltaram a ser discutidas depois que um confronto entre facções criminosas dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, deixou 57 detentos mortos, sendo considerado um dos maiores massacres em presídios desde o ocorrido no Carandiru, em 1992, quando, na época, 111 detentos foram mortos na casa de detenção, na zona norte de São Paulo. Com a proposta de mudar essa realidade, a Pastoral Carcerária tem por objetivo a evangelização das pessoas privadas de liberdade, bem como zelar pelos direitos humanos e pela dignidade humana no sistema prisional. O coordenador da Pastoral Carcerária da Arquidiocese do Rio e do Regional Leste 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que compreende todo o estado, Padre Roberto Magalhães, explicou como funciona a assistência religiosa nos presídios do Rio e os avanços desse serviço aos privados de liberdade. Nossa atuação na Pastoral Carcerária, na Arquidiocese, primeiramente é levar a palavra de Deus àquele que está privado de liberdade, aquele que está preso, seja ele preso provisório ou aquele que já tem a condenação definitiva, que já está na execução penal da pena. É um direito daquele que está privado de liberdade receber, entre tantas coisas, também a assistência religiosa, como está preconizado na nossa Constituição Federal e na Lei de Execuções Penais. O nosso trabalho, primordialmente, é levar assistência religiosa através de visitas, partilha da palavra, celebrações de missas, celebrações da palavra, entre outras coisas. Nós temos no nosso território geográfico da Arquidiocese do Rio de Janeiro umas 30 unidades prisionais, das quais 26 dessas unidades prisionais estão localizadas no complexo prisional do Jericinó, em Bangu, onde fica a sede da Pastoral Carcerária. Fica lá na estrada do Guandu do Sena, 2051, em frente ao complexo prisional de Bangu. Nossa maioria do trabalho é realizado lá, mas nós também temos a atuação da Pastoral Carcerária no presídio Ari Franco, em Água Santa, no Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, ali perto da Quinta da Boa Vista, próximo à Quinta. Também temos em Benfica, no Frederico Marques, que é a cadeia de porta de entrada do Rio, onde as pessoas presas vão para lá, até ser designada onde eles vão ficar ou vão ser soltos, né? E o Oscar Estives, lá em Benfica também, que é uma cadeia feminina. Então, um total de 30 unidades prisionais. Nós atuamos praticamente em todas, apenas 2 que nós ainda não estamos atuando, mas em breve nós estaremos colocando algumas pessoas lá, aguardando o próximo credenciamento da pastoral. Os nossos agentes de pastoral, há 3 anos atrás, eram mais ou menos uns 38 a 40 pessoas. Hoje nós estamos em 130 pessoas atuando, entre leigos, a grande maioria são leigos, né? Padres, nós temos 14, comigo 15, 4 diáconos permanentes e algumas religiosas também da comunidade Sementes do Verbo, e outros que vão aparecendo, a gente vai conversando. Então essa é a nossa área de atuação, primeiro no atendimento religioso, mas também fazemos atendimento humanitário. Existe também o Frei Paulo, né, que é o diretor do Hospital da Providência de Deus na Tijuca, que também, através de nós, ele faz um trabalho de assistência médica voluntária, uma vez por mês, em alguns presídios que têm carência de profissionais de saúde. Ele leva os médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos e faz um mutirão de atendimento à saúde. Então esse é o nosso trabalho, de primeiramente levar a palavra de Deus, mas também, dentro das nossas possibilidades, fazemos também um atendimento humanitário, porque a grande maioria da população prisional carcerária são pessoas muito pobres e que precisam muito da ajuda das igrejas de uma maneira geral. O sacerdote ressaltou ainda o alto índice de encarceramento no estado do Rio de Janeiro e os principais desafios no desenvolvimento do trabalho da pastoral carcerária. A pastoral carcerária, a gente se depara com alto índice de encarceramento. O estado do Rio de Janeiro hoje, ele tem em média 52 mil pessoas presas, privadas de liberdade. Só em Bangu, no complexo do Jericinó, onde tem 26 unidades prisionais,
são mais ou menos 28 mil encarcerados, entre homens e mulheres, né? 28 mil, a maioria esmagadora de homens, mas também temos 3 presídios femininos. Então, o alto índice de encarceramento é um desafio, porque isso lota e superlota as prisões em cadeias que, por exemplo, teriam vaga para 100 pessoas, tem 400, 600 pessoas. Então isso causa muita dificuldade, tanto para os presos, quanto para a família, aqueles que vão visitar, e para nós também, da pastoral carcerária. Dificuldade também com recursos financeiros, né? A gente tem uma ajuda, mas sempre precisamos de mais. Os internos pedem muitas coisas para a gente, pedem bíblias, a gente nem sempre tem para oferecer. Tercinhos a gente gosta muito de dar, eles gostam muito de usar os tercinhos. Além também, a gente precisaria de mais pessoas, porque embora que a gente hoje tenha mais ou menos 130 agentes, sempre tem um ou outro que às vezes desiste pelo meio do caminho, mas a gente precisa de mais pessoas, porque para você ter uma ideia, Rafael, na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, que nós chamamos de SEAP, que nos credencia, que nos autoriza a entrar dentro do cárcere, existem 89 denominações evangélicas credenciadas para fazer visitas, né? A Igreja Católica, nós somos uma só, aí temos as diversas dioceses, né, que tem credenciamento para fazer visita e entrar no cárcere, que é o Rio, Caxias, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Petrópolis, Niterói, Administração Apostólica e Campos, né? Então nós somos uma única igreja com as diversas dioceses, mas existem 89 igrejas evangélicas. É muito evangélico também lá dentro. Então isso, claro, isso não nos desanima, pelo contrário, nos motiva para estarmos juntos, estarmos lá fazendo o nosso trabalho. Os agentes também, aqueles que já são mais antigos, também já estão bem idosos, né? Estão um pouco cansados. Então a gente precisa também de outras pessoas que se disponham. Padre Roberto Magalhães contou também como os presos acolhem os agentes e os trabalhos desenvolvidos pela pastoral carcerária. Os presos acolhem muitíssimo bem o nosso trabalho, porque eles entendem que nós somos família deles. E realmente somos, porque tem muitos que são de longe, de outros estados, de cidades longínquas, que nem tem visita. A nossa visita da igreja, da pastoral, às vezes para aquela pessoa é a única visita que ele tem. Eles se sentem acolhidos, se sentem bem. Eles nos tratam como se fosse família realmente deles. Somos, não deixamos de ser família, né? Então, as visitas religiosas dentro do cárcere são muito bem acolhidas pelos internos. Nós somos abraçados por eles, eles muito choram, se emocionam, né? Eu lembro de ano passado, pela ocasião do Natal, eu fui fazer uma visita religiosa na penitenciária Bangu 1, que é uma penitenciária de segurança máxima para presos que têm um pouco maior de periculosidade, e eles ficam trancados numa cela durante 22 horas por dia. Eles apenas podem sair para banho de sol durante 2 horas por dia. Então, no momento que eu fui, apenas alguns saíram, né? Não saíram todos. E aqueles que não saíram, eles colocaram a cabeça deles deitada no chão, colocaram naquele passa-prato, que chama de passa-prato, né? E lá ficaram orando e rezando conosco. Nós cantávamos uma música de Natal, fizemos orações, eles de olho fechado, deitados com a cabeça para fora, no chão, dentro da cela, porque não podiam sair, orando com a gente, rezando conosco. Foi muito bonito. Eu já tenho anos de pastoral carcerária, fiquei comovido com aquela situação. E algumas pessoas às vezes nos perguntam: vocês não têm medo de ter uma rebelião dentro do presídio, de vocês serem pegos por refém? Olha, não temos. Nunca na história da pastoral carcerária, nem no Rio de Janeiro, nem em outros estados, nunca se ouve isso. Os presos acolhem muito bem o nosso trabalho, nos tratam muito bem, porque nós também tratamos eles como seres humanos. Nós vamos ao cárcere, Rafael,
com o coração de Jesus. O coração de Jesus que é misericórdia, o coração de Jesus que é bondade, o coração de Jesus que é perdão, o coração de Jesus que não condena e nem julga ninguém. O coração de Jesus que veio oferecer todo o amor para aquelas pessoas. Então, essa é a nossa missão. Se você, amigo ouvinte da rádio, deseja ter mais informações, colaborar e até se tornar um agente religioso da Pastoral, ligue para o número 2405-8112. 2405-8112. A sede da Pastoral Carcerária funciona de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, na estrada Guandu do Sena, número 2051, em frente ao Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu. Neste domingo, 4 de agosto, a Igreja motiva os fiéis a se unirem ao Dia Internacional de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Serão muitas as iniciativas das comunidades pelo Brasil e no Rio de Janeiro, o pároco da Catedral Metropolitana e coordenador de pastoral da Arquidiocese, cônego Cláudio dos Santos, presidirá a Santa Missa às 10 da manhã. O jornalista e membro da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre no Brasil, Rodrigo Arantes, falou sobre o conceito utilizado pela ACN para entender sobre a perseguição religiosa no país e no mundo. Bom, primeiro aqui temos que falar sobre o conceito que nós usamos para a perseguição religiosa, que é o mesmo conceito da ONU. Fazemos duas perguntas e se a resposta for não para uma das duas questões, então não existe liberdade religiosa no país. E as perguntas são as seguintes: você tem liberdade para viver a sua fé no seu país? E a segunda pergunta é: você tem liberdade para mudar de religião no seu país? Se a resposta for não para uma das duas, não há liberdade religiosa. No caso aqui do Brasil, entendemos que nós temos liberdade religiosa. O que acontece são episódios de intolerância religiosa. Ou seja, suponhamos que um cristão ele não consiga um emprego por ser cristão. Ou então suponhamos que ele é apedrejado na rua porque ele estava com um crucifixo no pescoço. Essa pessoa ela pode ir até uma delegacia, ela pode dar parte do que aconteceu e a polícia vai abrir uma investigação. É bem diferente dos países onde existe a perseguição religiosa, sobretudo falo aqui da perseguição religiosa aos cristãos. Países como o Paquistão e o Egito, vou contar um episódio que acontece nesses dois países, acontece muito de sequestrarem as filhas dos cristãos. Extremistas islâmicos sequestram as filhas dos cristãos para se casarem. Só que é um sequestro diferente do que nós estamos acostumados aqui, porque quem sequestra não é alguém desconhecido, é o vizinho que mora na rua de cima. E o que acontece? Lá a família vai dar parte na polícia e a polícia responde: não podemos fazer nada. Eles se casaram e o melhor agora é que vocês, que são cristãos, se mudem de lugar para não atrapalhar mais a vida deles. É um caso onde você sofre uma perseguição e não tem a quem recorrer. Colocado esse conceito, agora vamos falar sobre como está a perseguição dos cristãos no mundo hoje. Ela, no último ano, ela tem piorado muito. O grupo dos cristãos ainda é o grupo religioso mais perseguido no mundo. No último ano foram 245 milhões de cristãos que sofreram perseguição no mundo. É um aumento de 30 milhões. Se nós compararmos, é como se nós tivéssemos aí o equivalente à população de 2 estados do Rio de Janeiro sofrendo perseguição, a mais do que no ano passado. Então, 245 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo. Rodrigo Arantes pontuou caminhos que a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre acredita ser a solução para amenizar essa realidade da perseguição aos cristãos. Ele também contou quais são os maiores desafios do trabalho desenvolvido pela ACN. A Fundação Pontifícia ACN, Ajuda a Igreja que Sofre, ela trabalha com um tripé. Esse tripé é a informação, a oração e a ação, onde a oração está no centro. A oração é o cerne da nossa obra. Nós acreditamos que as pessoas, quando se informam sobre o que acontece com os cristãos ao redor do mundo, têm também o dever de rezar por essas pessoas. E aí já começa a prática da oração, que para nós é a mais importante. A oração é extremamente eficiente. Nós começamos esse dia de oração há 5 anos. Nós pedimos orações sobretudo para os cristãos perseguidos no Oriente Médio. E lá já aconteceram muitas mudanças. A planície de Nínive, no Iraque,
ela havia sido ocupada pelo grupo Estado Islâmico. Até se pensava, meu Deus, nunca mais os cristãos poderão voltar para lá. E hoje, a planície de Nínive já abriga os cristãos novamente. Mas, por outro lado, vemos que existem outras necessidades precisando das nossas orações. Por isso, agora, não rezamos simplesmente pelos cristãos perseguidos no Oriente Médio, mas pelos cristãos que sofrem perseguição no mundo todo. A oração, então, é a segunda parte fundamental do nosso tripé. E a terceira é a ação. Acreditamos que quem está informado sobre uma realidade, quem reza por essa realidade, não consegue ficar indiferente. A ACN ela pede sim orações nesse dia, dedicamos exclusivamente a pedir orações, mas a ACN também tem um trabalho que é de ajudar esses cristãos. Existem projetos, tudo no Oriente Médio, que é para já pensar na próxima geração. Imagina aquelas crianças que perderam os pais na guerra. Essas crianças, se elas não tiverem um cuidado, elas podem crescer com ódio no coração, mas não. Nós ensinamos elas, pelos projetos da CN, a perdoar. Lá no Iraque, existe um projeto da reconstrução da planície de Nínive, que não foram só escolas, não foram só remédios, não foram só alimentos, mas também o apoio espiritual, o apoio psicológico. E é muito bonito de ver, como existem muitos exemplos, mas conto aqui o da menina Mária, que nas orações dela, ela reza pelo grupo Estado Islâmico. Muito bonita, vou citar aqui as palavras dela. Ela reza para que um dia Deus seja o guia do coração deles. São sinais que nós vimos, entendemos isso como resposta das orações, como resposta de todos aqueles que nos ajudam, e por isso se faz ainda mais importante esse dia de oração pelos cristãos que sofrem perseguição. Eu aproveito para encerrar convidando todos a estarem presentes no dia 4 de agosto, às 10 horas, na Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, para celebrar, rezarmos por esses nossos irmãos que sofrem perseguição, por terem a mesma fé que nós. Para contribuir e conhecer mais sobre o trabalho da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, acesse o site acn.org.br. Cristãos perseguidos. Não acontece aqui, mas acontece agora. O Igreja em Ação vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo sábado a partir das 5 da tarde. Até lá! Catedral FM apresentou Igreja em Ação.